Olá, muito boa noite. A gente está aqui muito feliz por saber que você está aí e que estamos iniciando juntos mais um programa Além da Notícia, ao vivo, aqui pela TV Canção Nova. Muito obrigado porque você está aí nos acompanhando. Já aproveita agora, divulga este programa para outras pessoas. Também porque o tema de hoje merece, é muito especial. Vamos falar sobre ações que enobrecem a alma do ser humano. Vamos falar sobre a essência da solidariedade humana. Muitos exemplos edificantes que chegam a nos comover. E eles provam que nós nascemos bons, porque Deus assim nos fez, e nascemos para fazer o bem. Para falar deste tema também aqui, pessoas de uma grandeza enorme. Eu já quero agradecer muito a Deus pela presença aqui em nossos estúdios de Dom José Francisco Falcão, Bispo Auxiliar do Ordinariado Militar do Brasil. É bom ter o senhor aqui ao vivo. É uma alegria estar aqui de novo, Ronaldo. Acho que já faz uns 6 ou 7 anos que eu estive aqui pela primeira vez e no programa Além da Notícia, essa é a segunda vez. Que bom! Bom, e o senhor está chegando nesse instante, Dom Francisco, da Assembleia dos Bispos, que acontece em modo virtual, os bispos em cada um em suas dioceses participando da Assembleia, então eu não poderia perder a ocasião também de perguntar para o senhor como é que está sendo essa Assembleia? Começou segunda, termina amanhã, como é que foi? Em virtude da pandemia, pela primeira vez nós estamos realizando a Assembleia de forma virtual. Me parece que foram hoje quase 389 bispos, irmãos bispos espalhados no Brasil inteiro. Tivemos na parte da manhã o retiro com o cardeal de Boston, O'Malley, uma pregação profunda, colocações muito ricas para todos nós bispos. A Assembleia ela está transcorrendo num clima muito fraterno, apesar da nossa distância, não é, física, mas os assuntos da mais alta relevância já foram tratadas questões como os nossos estatutos, também as comunicações das muitas pastorais, ajuda às dioceses necessitadas, questões relacionadas à vocação, tratamos também da campanha da fraternidade e amanhã será o último dia, o encerramento. Está sendo uma experiência nova, bom seria se nós estivéssemos no contato pessoal como em Aparecida. E vamos rezar para que no ano que vem estejamos todos juntos. Mas está sendo boa, muito boa a Assembleia. Os bispos estão conseguindo participar direitinho ali nessa forma online? Se adaptaram facilmente? Sim, o tempo para cada um normalmente são 2 minutos. O nosso secretário-geral, Dom Joel, vai, digamos assim, controlando moderando o tempo, tudo. Mas todos têm falado, todos os que se inscrevem expressam a sua opinião, o seu parecer, as votações são até curiosas, quem for a favor, fique como está, e quem votar contra, levante a mão. Assim é mais fácil se computar e saber quem está votando a favor e quem está votando contra a respeito de determinados assuntos. Puxa vida, a gente imagina a curiosidade. Bom, uma multiplicidade de assuntos, naturalmente. Amanhã nós vamos ter a mensagem final da Assembleia, que será apresentada, e ao longo desses dias todos a Canção Nova pôde, pela manhã e ao longo do dia também, à noite, trazer sempre uma síntese de cada dia. Você ficou muito bem informado, tenho certeza disso. Mas vamos lá, Dom Francisco Falcão, mestre e doutor em Direito Canônico pela Universidade Pontifícia São Tomás de Aquino de Roma. Em 2006, o senhor passou a trabalhar com os militares, foi nomeado capelão da Polícia Militar lá de Alagoas, 2006. E 5 anos depois, o Papa lhe chamou para ser bispo auxiliar do Ordinariado Militar. Muda muito a vida de um padre, um bispo, que sai, por exemplo, da sua missão normal numa diocese ou numa congregação religiosa e passa a atuar ali no meio militar? Sim, porque é um público bem específico, é de uma vida, digamos assim, regulada por uma legislação bem específica, com desafios próprios. A presença do capelão no meio militar é uma presença propriamente de um militar, quando o capelão é concursado, e levar a palavra de Deus, pregar o Evangelho, dispensar os sacramentos, ser o prolongamento do coração de Cristo na caserna,
é um desafio fascinante e eu tenho dado graças a Deus porque Ele me tirou desta, digamos assim, desta atuação no âmbito de uma diocese, Palmeira dos Índios, se bem que de 2006 até 2011 eu fazia as duas coisas, porque o quartel onde eu trabalhava é dentro da minha paróquia, lá em Palmeira dos Índios. Mas em 2011 foi para o episcopado, e o episcopado como bispo auxiliar do ordinariado militar. É uma mudança muito grande, uma mudança que obriga você a se adequar àquilo que Papa Francisco diz, sentir o cheiro das ovelhas, porque é preciso que você vista a camisa, literalmente falando, do ambiente militar, o que está sendo até agora uma experiência fascinante para mim. Objetivamente, só para que as pessoas de casa saibam, qual é o número de famílias militares, de pessoas militares que o Ordinariado Militar do Brasil assiste em todo o território nacional e quantos capelães para isto? Bem, nós somos 187, se não me engano, entre católicos e evangélicos. Capelães católicos militares, e evangélicos. Isso espalhados no Brasil inteiro, é um número muito reduzido para a demanda, porque o número de militares é enorme. E o número de fiéis é muito difícil saber. Por quê? Porque a Spirituale Militum Curiae, que é a Constituição Apostólica de São João Paulo II, que institui os ordinariados militares, diz que os integrantes do ordinariado militar, os súditos, são todos os militares da ativa, obviamente que os estatutos incluirão também os da reserva, e os familiares que habitam dentro do mesmo teto, e também os civis que atuam em ambiente militar. Para você ter uma ideia, somente a Polícia Militar do Estado de São Paulo são 90 mil homens da ativa. Multiplique isso por 3 ou 4 pessoas da sua mesma casa, que residem no mesmo teto. Daí você multiplique isso por todas as polícias militares e corpos de bombeiros militares dos estados e do Distrito Federal. E mais o enorme contingente do Exército, da Marinha e da Força Aérea. Eu vou chutar aqui, não se assuste, eu acho que a gente chega a uns 50 milhões de fiéis. Sem dúvida alguma, é a diocese mais populosa do Brasil. Meu Deus. Bom, para que você conhecesse um pouquinho. Muito bem, o tema do nosso programa hoje é este, a essência da solidariedade humana. E a nossa equipe preparou agora uma abertura deste tema. Para você, o que é caridade? Uma palavra com amplo significado. No ensinamento cristão, caridade é amar o próximo como a nós mesmos. Ser caridoso é percorrer um caminho cheio de lições, mas nem sempre é fácil, pois a verdadeira caridade não vê condições e não se mostra. Hoje o mundo sofre com uma pandemia e nunca foi tão necessário ajudar alguém. A fome tem batido na porta de milhões de pessoas e é nesse momento também que precisamos sair da zona de conforto em benefício do outro. Mas antes de tudo, é necessário deixar Deus nos guiar para que consigamos atingir o ponto alto da caridade, que é o amor. Aquele que se deixa amar por Deus transborda essa experiência de caridade. Não importa, grande ou pequena, boas ações sempre têm um impacto positivo na vida de quem tanto precisa de ajuda. Seja doar alimentos, cortar o cabelo de quem mora na rua, ajudar uma pessoa mais velha, entre outros tantos exemplos. Se doar. Madre Teresa de Calcutá dizia: servir a Cristo nos mais pobres entre os pobres. A proximidade dela com os mais necessitados era de carinho, e sempre assim, olhando nos olhos de cada um que ela transmitia amor. Ela fundou a Congregação das Missionárias da Caridade e dedicou-se durante mais de 40 anos. Atualmente, a congregação conta com cerca de 4.500 religiosas, que trabalham em mais de 130 países, onde tem em torno de 700 casas dedicadas a ajudar os mais desfavorecidos. Outro personagem que se dedicou totalmente à caridade foi São Vicente de Paulo. Vicente criava laços entre os ricos e os pobres, grupos que viviam separados na sociedade. E era nos hospitais, visitando os enfermos, que São Vicente de Paulo se doava em oração e ajudando a cuidar dos doentes. Um exemplo de caridade bem perto de nós é o da irmã Dulce, Santa Dulce dos Pobres. Já aos 13 anos de idade, atendia doentes e moradores de rua na porta de casa.
Depois de tornar-se religiosa, passou a peregrinar pelas ruas de Salvador, em busca de ajuda para os pobres. Em 1959, nasceu a instituição Obras Sociais Irmã Dulce. É fruto da trajetória de amor e serviço da persistência da religiosa. Histórias que enchem os nossos corações de fé e esperança. Dom Francisco Falcão, vou deixar que o senhor comente antes de eu fazer qualquer pergunta. Me tocou muito esse vídeo. Minha única paróquia antes de ser bispo se chamava, ainda hoje se chama, São Vicente de Paulo. E os vicentinos na minha paróquia tinham, como ainda tem, uma obra assistencial fantástica. De fato, esse vídeo eu acho que é o ponto de partida para a gente compreender a perfeição da definição de caridade que a Igreja Católica dá no parágrafo 1822 do Catecismo da Igreja Católica. Veja só, Ronaldo, e aqui a gente já percebe qual é a essência da caridade cristã. E é bem colocado isso, caridade cristã, porque o termo caridade ele é muito ambíguo. O apóstolo Paulo, na 1 Coríntios, diz que é possível, ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos pobres, se eu não tiver a caridade, eu não serei nada. Então, aqui existe uma diferença entre ajudar o outro e caridade cristã. Veja só, a caridade, diz a Igreja, é a virtude teologal pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas por si mesmo e a nosso próximo como a nós mesmos por amor de Deus. Então, a caridade cristã, ela tem duas vertentes. A primeira está no primeiro mandamento da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Depois vem Levítico, capítulo 19, versículo 18, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Só que amar a Deus sobre todas as coisas por si mesmo, isto é, por Ele, não por nenhum outro motivo. Não, eu vou amar a Deus porque Ele me ajudou, vou amar a Deus porque Ele me protegeu, vou amar a Deus porque Ele resolveu meu problema. Isso não é a caridade cristã. Eu amo a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz por mim. Ainda que eu possa amá-lo de forma derivada pelo que Ele fez por mim. Porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, etc. Mas a caridade cristã, primeiro se dirige a Deus, primeiro mandamento. Por Ele mesmo, isto é, eu te amo pelo que tu és, glorioso, eterno, etc. Não necessariamente ou primeiramente por aquilo que Ele faz por mim. Depois tem a vertente, digamos assim, horizontal da cruz. Isto é, o próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É verdade que é um mandamento imperfeito. Porque na plenitude dos tempos, Jesus diz, o critério em Levítico 19, 18, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isto é, Ronaldo, tu deves amar o teu próximo como tu te amas. É lindo esse mandamento, mas é imperfeito, porque o critério do amor é você. E é perigoso você pôr em prática esse mandamento quando você não tem a justa medida do sentimento que você deve ter por você mesmo. Quando você se ama demais, isto é, você acha que tem um rei na barriga, que você é a pessoa mais importante do mundo, você é tentado a amar as pessoas com esse amor desordenado seu. Não, eu sou o máximo. Eu sou o rei da cocada preta. Eu sou o centro do universo. Eu me amo tanto que eu me beijo. Enfim, sabe aquele complexo daquela mitologia, o complexo do fulano que olha para o espelho e se apaixona pelo que ele vê no espelho. Isso é doença, isso é patologia. E o contrário, você não tem o devido amor por você. Você se ama de menos, você não se respeita, não se valoriza, não se cuida. Ora, uma pessoa dessa, ela é tentada a amar de forma indevida aquela outra pessoa. Então, só para mostrar a relativa imperfeição de Levítico 19, 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas a definição de caridade diz o seguinte, tu amarás o teu próximo como a ti mesmo por amor de Deus. Isso remete à palavra de Jesus na instituição da Eucaristia, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Então, o critério agora não sou eu. O critério a partir do qual eu devo amar o próximo não mais sou eu. Levítico 19, 18 está superado, ou pelo menos foi aperfeiçoado. O critério agora é Jesus. Então, a definição de caridade cristã olha para Jesus, parte de Jesus, inspira-se no Senhor Jesus. Cruz. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aqui está a essência da caridade cristã. Bom, então a partir de toda essa explanação magnífica que o senhor fez, eu quero perguntar, e qual é a origem da caridade? Aliás, a diferença entre caridade e solidariedade? Sim, a palavra solidariedade não aparece na Bíblia. Em latim, solidum
significa um com o outro, ou um próximo do outro. Aliás, a origem da solidariedade está no livro do Gênesis. Não é bom que o homem esteja só. Então, Adão é um homem solidum. Daí vem o princípio da sociologia, é que o homem é um ser social. Não é bom que o homem esteja só. Façamos uma companheira que lhe seja adequada. Deus criou o homem para viver in solidum, isto é, com o outro ou com os outros. Então, a solidariedade, ela é, num certo sentido, uma palavra que não tem mérito algum. Até porque os demônios vivem solidários. Claro, eles são desunidos, se odeiam, e odeiam Deus e odeiam todas as criaturas, mas tem um ponto em comum. Eles odeiam Deus e odeiam a humanidade. Nesse sentido, a hierarquia angélica decaída está in solidum, isto é, está solidária com o propósito de levar os homens à condenação e de blasfemar contra Deus. Agora, a solidariedade, ela assume na história da humanidade muitas manifestações. Então, é preciso ver em que âmbito nós estamos entendendo, está sendo aplicada, posta em prática a solidariedade. A solidariedade no mundo egípcio, no mundo macedônio, no mundo babilônico, etc, etc. E veja, no mundo judaico tem uma conotação, no mundo cristão tem uma conotação. Caridade e solidariedade não são sinônimos, absolutamente. É possível se identificar a raiz, a origem da caridade? Sim. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. A raiz da caridade cristã não é o Antigo Testamento, se bem que ele tem um histórico de preparação para o Novo Testamento. Vinde a mim, aprendei de mim. Cristo Jesus é a raiz, é a origem, é o centro, é o fundamento, é a razão de ser da caridade cristã. Ele, uma pessoa. E esta caridade praticada antes de Cristo, como entendê-la? A palavra caris, ela aparece no sentido neotestamentário apenas nos evangelhos e nas cartas do apóstolo Paulo e nas outras cartas do Novo Testamento. A caridade, como diz o apóstolo Paulo, que é a plenitude da lei, não é algo estritamente do Novo Testamento, porque é algo que reside, que radica numa pessoa, Cristo Jesus. Você pode falar de caridade no Antigo Testamento em sentido derivado, mas é uma palavra estritamente neotestamentária. Existem, digamos assim, preparação para a caridade. Levítico 19, 18, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas como eu já falei da diferença entre Levítico 19, 18 e amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, eu insisto, caridade cristã só no Novo Testamento. Então isso pode nos levar ao entendimento de que é indissociável a caridade do cristianismo. A caridade cristã é algo que não tem precedentes na história da humanidade. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Isso é típico do Novo Testamento. Você pode até dizer que aquilo que São Paulo diz, que Deus é rico em misericórdia, tem raízes no Antigo Testamento? Tem. Jeremias capítulo 31, versículo 3. Eu te amo com eterno amor e por isso a ti estendi o meu favor. É verdade que essencialmente o amor de Deus no Antigo Testamento é o amor de Deus no Novo Testamento. Mas a clarificação, a maneira como esse amor eterno se manifesta em favor dos homens, o extremo da caridade, a radicalidade, a loucura, entre aspas, da caridade é na cruz. Então, somente na cruz, a caridade atinge o seu verdadeiro, o seu radical significado, que é amar até as últimas consequências. Bom, a partir daqui, então, a gente chega já a uma primeira conclusão no nosso programa de hoje. É um dado estatístico, comprovado, que a religião católica é aquela que mais pratica caridade no mundo. Ou os cristãos católicos são os que mais praticam caridade no mundo. Isto é, inclusive dado estatístico, 35% da caridade praticada no mundo é pelo mundo católico, não é? Pode-se entender que o cristianismo, portanto, foi e é aquela estrada bem pavimentada pela qual a caridade foi levada a todos os homens, em todas as civilizações? Sim, no sentido de Gálatas, capítulo 5, versículo 6. São Paulo, dissertando sobre a necessidade ou não de se circuncidar,
e ele foi um dos grandes adversários da teoria segundo a qual, dentro da igreja, e especificamente dos judaizantes, os cristãos convertidos do judaísmo que defendiam: se vocês não se circuncidarem, vocês não se salvarão. São Paulo, nesse versículo, Gálatas capítulo 5, versículo 6, diz: nem a circuncisão justifica, nem a incircuncisão, mas a fé que age pela caridade. A essência da fé cristã é uma pessoa. E essa pessoa é, ao mesmo tempo, para nós, o modelo de caridade, o motivo da caridade, o mecanismo, o meio, o recurso por meio do qual a caridade cristã se manifesta no meio dos homens. Brilhe vossa luz diante dos homens, para que, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Tanto é assim que no dia do juízo final, no capítulo 25 de São Mateus, o que vai definir a nossa salvação ou a condenação eterna é a prática da fé, que é a caridade. Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estive nu e me vestistes. Estive preso e me visitastes. Estive na prisão e fostes ver-me. Quando foi que te vimos com sede, com fome, etc.? Todas as vezes que fizestes a um desses pequeninos, foi a mim que o fizestes. Então, na verdade, no frigir dos ovos, digamos assim, no derradeiro instante da nossa vida, e toda a humanidade também diante do Senhor, seremos julgados pela aplicação da fé, por pôr a fé em prática, e isso se chama a caridade. Fé sem obras, ela é morta, diz São Tiago no capítulo 2 e no capítulo 3 de sua carta. Pois agora nós vamos conhecer uma dessas obras belíssimas da fé. É o Instituto João 23, que está lá em Ponta Grossa, no estado do Paraná, e que é comandado pelo padre João Jorge, da Congregação Sagrada Família de Nazaré. Essa congregação foi fundada por um italiano, São João Batista Piamarta, em 1886, na Itália, um contemporâneo ali de Dom Bosco. Vamos conhecer o trabalho desse instituto lá em Ponta Grossa, no Paraná? Aqui no Instituto, nosso trabalho consiste em acolher crianças, adolescentes e jovens há 45 anos. Aqui no Instituto João 23, nosso trabalho consiste em acolher os adolescentes e jovens, acompanhá-los, dando no dia a dia aquilo que mais necessitam, a educação básica e também instrução religiosa, através de momentos que temos para ajudá-los a compreender o que é ser cristão, o que é ser um bom cidadão. E procuramos, assim também, prestar outros trabalhos na comunidade local, especialmente através da nossa pastoral na paróquia. Queremos expressar a nossa gratidão a todos quantos nos ajudam, pois é necessária a colaboração de muitos benfeitores para que uma obra solidária, uma obra de promoção humana, profissional e cristã possa ir para frente. Que Deus abençoe a todos nós e a todos os que servem de forma solidária em tantas instâncias, em tantas organizações sociais e cristãs também. Nós vamos hoje aqui conhecer caridade em várias instâncias. E esta, Dom Francisco, de você auxiliar alguém também a ser um melhor ser humano daqui a pouco. Desde pequeno, desde uma infância, ou desde uma adolescência ou juventude, você contribui para aquela pessoa ser um adulto no mundo melhor. Na verdade, isso comove o nosso coração e nos motiva a seguir Cristo, a seguir os passos da caridade de nosso Senhor Jesus Cristo. São Paulo diz numa de suas cartas que a caridade de Cristo nos urge. Outra tradução é nos constrange. Isto é, o amor de Deus por nós seja manifestado no Calvário. Tanto Deus amou o mundo que enviou seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquilo que ele fez na instituição da Eucaristia, lavar os pés dos apóstolos, São Pedro relutou: não, tu não me lavarás os pés. Se eu não te lavar os pés, tu não terás parte comigo, de Jesus. Não lave não somente os pés, mas o corpo todo, etc. Então, a caridade, que é, na verdade, a essência, o núcleo do cristianismo,
É exatamente isso que a gente viu. A simplicidade de um coração que sente na pessoa do outro, vê o Cristo que chora, o Cristo desnudo, o Cristo enfermo, o Cristo angustiado, o Cristo desorientado, o Cristo necessitado de todas as condições para viver, como o próprio Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Aí aparece uma louca, entre aspas, como Irmã Dulce, nos bairros pobres de Salvador, um São Vicente de Paulo numa França dilacerada, especificamente Paris, dilacerada pela guerra, pela ignorância, pela miséria, e se doa e se entrega, e essa legião de anjos bons, que em 2000 anos de história da igreja, manifestam exatamente, é possível seguir a radicalidade de Cristo, e é possível pôr em prática, no âmbito do amor, o que o apóstolo Paulo diz, eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. O que é a caridade em ação dentro da igreja? São os braços de Cristo que se debruçam sobre o eslameado, sobre o drogado, Fazenda da Esperança, tantas outras iniciativas no Brasil e no mundo de recuperar os drogados, no âmbito da educação, de ensinar as obras materiais. Salvar a juventude, como a gente viu. Perfeito, perfeitamente. São tantas as iniciativas, isso é um orgulho, um santo orgulho que deve despertar no nosso coração de católicos. A nossa Igreja Católica, a nossa Mãe Católica continua, 2000 anos depois, a ser no mundo luz, fermento e essa manifestação tão bonita do amor de Deus no meio dos homens. Vou trazer mais um exemplo aqui para nós agora. E esse exemplo vem desde o Serviço Franciscano de Solidariedade, Frei José Francisco. Bem-vindo, Frei. Sobretudo na história da igreja no Brasil, a igreja sempre se fez presente e foi uma das principais provedoras das necessidades dos mais pobres. Nesse sentido, não é diferente conosco, franciscano, nesse contexto de igreja, nós sempre estivemos e estamos empenhados com o trabalho do Cefras nas realidades mais das questões periféricas, sobretudo com os mais vulneráveis. Os nossos trabalhos no dia a dia estão envolvem crianças, adolescentes, idosos, migrantes, rancenianos e a população de rua. E mais no tempo agora da pandemia, nós estamos empenhados em atender o grande apelo que, para além das questões sociais, das questões de saúde, são as questões sociais, sobretudo na questão da fome. Todo o nosso trabalho está em socorrer a necessidade imediata das famílias e da população de rua, que é a fome. Neste contexto, nós estamos desenvolvendo uma campanha chamada Pandemia da Fome, que tem dois objetivos. O primeiro, de arrecadar doações, e sobretudo doações de alimento, para ajudar no combate à fome, nesse atendimento imediato, e o outro, de ajudar a comunidade a se conscientizar do grande problema que estamos atravessando e que muitas vezes, no meio de tantas informações do dia a dia, acaba nos passando despercebido. Também aproveitamos da oportunidade para manifestar nossa gratidão por todas as pessoas que se sensibilizam conosco e se dispõem a contribuir nesse grande mutirão de solidariedade, de cuidado, de acolhida e cuidado desses nossos irmãos. Você pode entrar na internet, Cefras, Serviço Franciscano de Solidariedade. Dom Francisco, idosos e crianças, migrantes, que é uma realidade hoje no mundo inteiro, que nos chama a atenção do coração, rancenianos, que não é todo mundo que quer ajudar, população de rua, o trabalho que eles fazem. É verdadeiramente tocante, não há palavras para definir a grandiosidade desse trabalho, muitas vezes silencioso, muitas vezes mal compreendido até pelas autoridades de muitos países, e aqui eu vislumbro aqueles países onde nós somos minoria, e pior do que isso, nós sofremos uma brutal perseguição da parte de governos totalitários, e penso em vários países da Ásia e também da África, onde os cristãos são cerceados no seu direito sagrado de expressar a sua fé. Malgrado isso, as obras de caridade que nós temos e que ajudam tremendamente as pessoas,
Isso sem falar nas muitas iniciativas, sempre novas, de congregações, de fundadores, de leigos e leigas, de dioceses, de paróquias, irmanados nesta rede de solidariedade cristã. E aqui eu queria retomar a palavra solidariedade, como eu disse, não, em princípio não é sinônimo de caridade cristã, mas existe uma solidariedade cristã quando nela se manifesta a caridade cristã, da qual eu já falei. Isso é profundamente tocante e me comove, e como deve comover a todas as pessoas de boa vontade, para além do cristianismo. Nós temos um papel, nós católicos romanos, um papel de extrema importância no mundo inteiro, de promoção humana, de inclusão, enfim, todas essas categorias, digamos assim, profanas, se aplicam à caridade cristã. Mas veja, é preciso dizer que nós temos uma identidade na prática da solidariedade. E a identidade é esta: amar a Deus sobre todas as coisas por si mesmo e ao nosso próximo, como a nós mesmos por amor de Deus. A diferença de uma solidariedade cristã para uma solidariedade não cristã é esta: nós fazemos por amor a Deus, por Deus em si mesmo e vendo no próximo, no necessitado, o próprio Deus. Foi a mim que o fizestes. Portanto, uma caridade cristã que abdicasse disso e que só desse o pão material ou somente suprisse aquela necessidade que vai passar, Marta, Marta, tu te preocupas e te inquietas com muitas coisas. Uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. A caridade cristã, então, sabe bem discernir as coisas. O que eu te dou, pão, comida, remédio, etc., tratamento e assim por diante, isso vai passar. Mas a caridade cristã, nesse trabalho, e não vamos abdicar disso, te dá aquilo que é mais importante. Lembre-se da primeira tentação de Jesus. O que foi que o diabo disse? O diabo, digamos assim, ele queria propor para Jesus que Jesus fundasse uma ONG. Se és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Diga se não é uma necessidade importante para uma pessoa comer. Material, física. Olha a resposta de Jesus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Portanto, levar Deus, levar a palavra de Deus, levar o homem a compreender que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Convertê-lo, levar para Deus. Esse é o pão que eu hei de dar é a minha carne para a vida do mundo. Muito bem, já foi o primeiro bloco do nosso programa. Na volta, nós vamos receber aqui outro convidado. Nós vamos receber aqui o assistente eclesiástico da Ajuda à Igreja que Sofre, a ACN, mais conhecida como Ajuda à Igreja que Sofre. E continuar aqui entrando nessa conversa com o Dom Francisco. Intervalo e voltamos já. Voltamos aqui depois do intervalo do nosso programa e agora para esta segunda parte, que vai ser também tão especial quanto a primeira. E eu já quero aproveitar, Dom Francisco, e vamos chamar aqui agora outro convidado especial para chegar a essa mesa de conversa conosco, não é? Nós vamos agora até a casa dele, que aliás eu não sei onde é. Frei Rogério Lima, assistente eclesiástico da ACN Brasil, ou conhecida Ajuda à Igreja que Sofre. Frei Rogério, o senhor também me é muito familiar. Boa noite. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Dom José Francisco. É uma alegria muito grande poder também participar deste momento tão rico. Acompanhei o primeiro bloco, tão rico, inclusive já fez um gancho, né, com o trabalho da ACN. E, Ronaldo, nós nos conhecemos em Roma durante o jubileu. Né? Eu estava 2000. Estudando. Mas naquele período que anterior, você apresentava o programa ali na Rádio Vaticana e eu estudava na Urbaniana e também na Gregoriana Missiologia. Nós éramos meninos ali então, não é, Frei, naquela época? Eu tinha um pouco mais de cabelo, um pouco mais. Ronaldo, eu estou aqui na Diocese de Nazaré da Mata, no convento, um convento secular nosso, carmelita, sou frade carmelita, e moro aqui em Goiânia. Comigo mora o arcebispo emérito de Olinda e Recife, Dom José Cardoso. Olha que beleza. Nossos cumprimentos a ele, por favor. Deve estar lendo agora, nesse momento. Né? Frei Rogério, eu quero aqui agradecê-lo por essa presença conosco também. Eu quero apenas fazer o seguinte registro. A ACN, gente, nós conhecemos mais aqui no Brasil como Ajuda à Igreja que Sofre, mas a sigla dela internacional é ACN. Nasceu do sofrimento e da necessidade extrema de um povo que viveu a barbárie da maior guerra do planeta, que foi a Segunda Guerra Mundial.
A Alemanha foi totalmente destruída e seu povo jogado nas piores condições humanas. Diante deste quadro trágico, surgiu uma esperança que conseguiu amenizar o sofrimento do povo alemão. Em 1947, o padre holandês Winfried van Straten, vendo a miséria em que viviam os alemães, escreveu um artigo pregando o amor e a reconciliação aos que antes eram inimigos da Alemanha. Milhares de pessoas passaram a ajudá-lo. Como a Europa, olha a história, estava dizimada pela guerra, eram poucos os que podiam ajudar com dinheiro. Muitos doavam algo de casa, algum alimento, e o toucinho de porco era um alimento comum entre os mais humildes daquela região e o que mais se conseguia arrecadar. Então aquele padre recebia bastante doações de toucinho de porco e passou a ser apelidado de Padre Toucinho. Olha as histórias de solidariedade e de caridade. Como é que começam as obras também, não é, Frei? Como é que está hoje a ACN? Onde ela está? O que ela faz pelo mundo? A ACN está organizada em mais de 21 escritórios no mundo. Um deles é aqui no Brasil. No Brasil está em São Paulo, desde 1997, mas o trabalho aqui da ACN é anterior, não é, à fundação do escritório. Dentro do trabalho do escritório, nós queremos assim destacar, não é, a presença do Frei Hans, que durante muito tempo, não é, Frei Hans conhecido, né, como fundador da Fazenda da Esperança, ele também foi durante muito tempo presidente da ACN e impulsionou, juntamente com o padre De Biasi, muito conhecido, o padre De Biasi, um dos grandes formadores de sacerdotes, de bispos, e ele que deu toda este impulso, né? Tudo aquilo que a ACN hoje no Brasil, com os seus colaboradores, com seus inúmeros benfeitores, voluntários, né, promove, é também herança do trabalho destas duas grandes figuras aqui do Brasil. E nós estamos, como já mencionava, no final do bloco, o Dom José Francisco, quando falava, não é, do Cristo que chora. Então, uma das expressões que caracteriza a missão da ACN, esta missão de caridade, é enxugar também as lágrimas de Cristo que são derramadas entre aqueles que são perseguidos e entre os muitos e muitos necessitados. A igreja em necessidade pelo mundo. Inclusive, nós temos o programa Igreja pelo Mundo, em que apresentamos exemplos concretos, né, desta comunhão entre aqueles que têm e aqueles que podem ajudar, aqueles que pedem e aqueles que oferecem o que pedem para poder assistir e apoiar os mais necessitados. Este é um traço da caridade. O Frei, e a gente observa que a ACN, pelos programas de TV que a gente assiste, ela identifica os lugares mais miseráveis do mundo. É isso mesmo? É uma característica de vocês? Os lugares onde muitas vezes as pessoas chegam, Ronaldo, com a ajuda simplesmente pontual. E a ACN não chega apenas. Eu acho que uma das características que eu estava acompanhando na colocação do Dom Francisco, né, a caridade em que a própria experiência cristã, né, vivencia, não é simplesmente uma caridade de um momento, é uma caridade permanente, é a própria vida de Deus, é a vida de Deus que se mistura, né, com a própria realidade ainda trágica humana e transforma tudo isto. Então, nós estamos em muitas realidades que são realidades assim exigentes, não é? Como situações de desastres, de calamidades. A ACN chega ali e permanece juntamente com aqueles que ali sofrem, que derramam as lágrimas de Deus. Muito bem. O senhor quer fazer alguma observação sobre esse trabalho da ACN, que é conhecido mundialmente, né, Dom Francisco? Sim, eu devo dizer que fui pároco 20 anos numa paróquia muito pobre em Palmeira dos Índios. E não devo também citar os 12 projetos que eu enviei com a autorização do meu bispo saudoso, Dom Fernando Iório Rodrigues,
para, digamos assim, trabalhos pastorais e catequéticos e sociais da minha paróquia. Então, foram duas instituições pelas quais eu tenho uma gratidão tremenda e me sinto na obrigação de rezar por eles até o dia da minha morte. A Quixinote, a Ajuda à Igreja que Sofre, e também a Adveniat. Eles tiveram uma participação tremenda no meu ministério em Palmeira dos Índios e também a minha formação de mestrado e doutorado com a ajuda da Adveniat e da Ajuda à Igreja que Sofre. Somente para recordar, para ilustrar, Padre Agostinho de Biasi foi meu colega, por assim dizer, na Rede Século XXI, até quando ele teve o problema de saúde que o levou a ficar no Hospital Sírio-Libanês durante tantos anos. Depois foi para Santa Catarina, onde acabou falecendo. Mas foi também meu colega de gravação, ele tinha o programa Ajuda à Igreja que Sofre, muito conhecido em todo o Brasil, fazia programas também na Rede Século XXI, e nada acontece por acaso. Então, o meu elo de ligação com a Ajuda à Igreja que Sofre foi durante todo o meu ministério presbiteral e episcopal. São duas instituições fantásticas que o senhor acaba de citar. A Adveniat também é sempre um socorro para muitas dioceses, bispos, padres e obras da Igreja Católica. Agora tem uma outra também que a gente cita, esse braço que é um braço alargado, presente no mundo inteiro, assim como vocês, Frei, da ACN, é a Caritas. Como é que funciona, por exemplo, esse estar espalhados pelo mundo? Vocês continuam assim em crescimento, indo a outras nações? Em quantas nações vocês estão, Frei? Olha, mais de 140 países, não é? Nós estamos com projetos, com atividades, mais de 6.000 projetos por ano. Desde que fundou aqui no Brasil, em 97, já ultrapassamos mais de 6.000 projetos aqui no Brasil, mas por ano a ACN chega a apoiar mais de 6.000 projetos. Agora, 21 escritórios organizados, que tem o seu escritório central em Konstanz, na Alemanha, e a partir daí, numa gestão de comunhão, de muita cooperação, porque a ACN ela é fruto do trabalho, vamos dizer assim, de uma característica perfeita também que define a caridade, o mendigar, o pedir àqueles que creem, àqueles que acreditam, àqueles que têm a alma plena do amor de Deus, para poder, nesta ponte de amor, atender também os muitos e muitos necessitados. Foi interessante aquilo que o Dom Francisco mencionou, porque a missão da caridade da ACN, ela tem uma característica específica. É uma obra essencialmente pastoral, Enquanto muitas organizações quase que não têm esta preocupação pastoral, então a ACN, ela se caracteriza, se identifica como uma obra pastoral. E entre elas está justamente a ajuda existencial para muitos sacerdotes que não chegam a ter como receber uma ajuda através da celebração das missas, a formação de padres, a ajuda para religiosas e para muitos e muitos missionários. É verdade. Sim. Comente sobre Dom Francisco, por favor. Sim, então, na pessoa do Frei, eu quero manifestar aos alemães e também a todos os integrantes do passado e do presente da Ajuda à Igreja que Sofre, a minha gratidão, tremenda gratidão, imensa, incomensurável gratidão, e penso que faço, às vezes, também de muitos bispos de dioceses necessitadas e muitos sacerdotes de paróquias extremamente pobres e de congregações, enfim, de instituições católicas que se mantiveram e ainda se mantêm, por que não dizer, com a preciosa colaboração da Ajuda à Igreja que Sofre. A minha gratidão. Que bonito, que bonito. Eu vou fazer o seguinte aqui nesse programa, a gente está com tantos exemplos, tanta beleza neste programa de hoje, eu vou chamar mais uma dessas belezas agora. Aqui, no centro do Brasil, nós temos um exemplo de um trabalho de solidariedade, de caridade dos mais lindos. Nós vamos conhecer agora, através de uma das suas coordenadoras, a Liga do Bem. Eu vou pedir aqui a Ilana Trombica, você vai saber quem é ela agora, que nos fale o que é a Liga do Bem, que existe aqui no Distrito Federal. A Liga do Bem é um grupo
de trabalho voluntário, criada, desenvolvida e mantida pelos servidores e colaboradores do Senado Federal, ativos e aposentados. São servidores efetivos, comissionados, estagiários, jovens aprendizes, terceirizados e colegas que já se aposentaram, que trabalham, se unem e têm o apoio do Senado Federal para fazer um trabalho voluntário, ajudando todos aqueles que precisam no nosso Distrito Federal. A Liga foi criada em 2015, nós vamos fazer 6 anos nesse ano de 2021. E foi uma ideia de um colega do Senado Federal que participou de um grupo, que participou, na verdade, de uma atividade que nós temos chamada Manhã de Ideias. Nesse momento, no Manhã de Ideias, ele trouxe para mim e para meus 2 colegas, diretores adjuntos do Senado Federal, a ideia de que criássemos um grupo de trabalho voluntário. Essa ideia prosperou e hoje a Liga está aí, de pé, servindo a todos que precisam e servindo a si mesmo, dando oportunidade que possamos fazer o bem. A Ilana, ela é uma das líderes da Liga do Bem. E se imaginar que dentro do Senado Federal, uma diretora-geral do Senado, com um grupo de funcionários, faz um trabalho dessa natureza. Mas aí agora você deve estar se perguntando, mas que trabalho é esse que eles fazem? É o que nós agora queremos mostrar, também o trabalho feito por eles e com a ajuda de outros voluntários que se juntaram a eles. A Liga do Bem tem um cronograma de ações. Entretanto, com a pandemia, nós tivemos uma remodelação e foram criados muitos projetos. Nós temos o projeto Máscaras do Bem, onde nós confeccionamos com costureiras voluntárias máscaras. Nós temos o Paredes do Bem, que é o revestimento térmico das casas de madeira com caixas de leite Tetra Pak. Temos o Tampinhas, ligado nas tampinhas, e o Lacres do Bem, que nós vendemos esse material, as tampas plásticas e os lacres de alumínio, para uma recicladora, e nós compramos fraldas geriátricas, fraldas infantis e cadeiras de roda. Recentemente criamos o projeto Produções do Bem, onde as costureiras elas fabricam lenços, faixas, turbantes, bandanas para crianças e mulheres com câncer. Nós doamos essas faixas para o Hospital da Criança, para a Rede Feminina de Combate ao Câncer, para um outro lugar também que trabalha com idosos com câncer, a PNEP também, e nós vendemos parte dessas produções, né, no Brechó do Bem, que é um outro projeto nosso também. Nós temos o Natal Solidário, e no Natal Solidário nós fazemos uma parceria junto com o Correio. Além do Correio, nós adotamos também cartinha dos idosos de crianças em lares de abrigo. Temos o projeto da Liguinha do Bem. A Liguinha do Bem, atualmente, acho que nós temos umas 8 ou 10 crianças que nós cuidamos. Crianças com epidermólise bolhosa, câncer, criança tendo criança, né, gravidez precoce. Então esse grupo, ele cuida dessas crianças. Temos também o Brechó do Bem Empoderamento, que são pessoas que a gente tenta tirar da rua, ver aquilo que ela produz e vende. Nós temos um exemplo que é da Dona Lourdes, uma senhora tem um problema de locomoção, e essa senhora ficava na W3. Nós conseguimos tirar a Dona Lourdes de lá, ela fabrica tapetes que nós vendemos no Brechó do Bem Empoderamento, o dinheiro é para ela, para sustento dela. Temos rodadas de cesta básica para aqueles trabalhadores que, nossos colegas no Senado, que trabalham, que lavam nossos carros, a equipe da barbearia, a equipe de engraxate, que eles sofreram muito com a pandemia, não é? Então, nós mensalmente, nós distribuímos essas cestas básicas para eles. E também para outros grupos, como, por exemplo, os catadores. Temos também um outro projeto novo, que é Reparos do Bem, onde a gente dá um pouco mais de dignidade para aquelas moradias que precisam, né, de uma melhoria. E geralmente quando essas moradias têm algum idoso, alguma criança que precisem de uma atenção especial. Então é isso. Então todo mundo é bem-vindo, tanto colaboradores do Senado como pessoas de fora também podem fazer parte do grupo Amigos da Liga. Todos serão muito bem-vindos, porque a gente acredita nisso, a gente acredita num trabalho conjunto, num trabalho
de mãos dadas, né, numa grande liga do bem, porque quanto mais pessoas fazendo bem, o mundo vai ser melhor. E faltou uma coisa aqui que não veio, eu não ouvi, é que eles aceitam todo tipo de ajuda e todo mundo que queira ser voluntário, mas não aceitam dinheiro. Eles fazem tudo isso sem receber, não aceitam dinheiro. É uma outra forma de trabalhar em favor do outro. Agora, que beleza. Eu perguntei, a Liga do Bem é composta por muita gente boa. Tem muita gente católica ali que, inclusive, acompanha a Canção Nova, acompanha meu programa na Rádio Canção Nova todo dia à tarde. E eles vieram aqui, gravaram aqui na Canção Nova esse depoimento aí, e vieram no programa da rádio também. E eu quero cumprimentá-los muito. Trouxeram aqui pra gente, olha, a máscara, né, da Liga do Bem. Trouxeram uma camiseta também da Liga do Bem. Nós, inclusive, sorteamos camiseta na Rádio Canção Nova também. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Apareceu ali a forma de vocês encontrarem. Mas eu quero perguntar isso, Dom Francisco. E o Frei Rogério, volte aqui, Frei Rogério, por favor. Que bem faz a alma humana ter a caridade como uma prática virtuosa? Eu evocaria 2 palavras de Jesus. Quando fizerdes tudo aquilo, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. É claro que a caridade, ela é para o cristão uma ação livre, mas ela é também uma obrigação, um dever que brota da sua relação de intimidade com Cristo Jesus. Olhando para ti, Jesus, eu compreendo o que é o amor. No Calvário, eu compreendo o que é a caridade de Deus pelos homens. E quero te imitar, e com a ajuda da tua graça, eu quero ser o prolongamento do teu coração, que sangrou e do qual brotaram sangue e água, símbolos do batismo e da Eucaristia. Apenas a convicção de que você está sendo o instrumento de Cristo para levar a felicidade ao homem, essa é a maior satisfação. Não é tanto de ver a pessoa feliz, mas ver Cristo feliz na pessoa, o que dá uma diferença tremenda. Aquele que não acredita em Deus, praticando a solidariedade, fica feliz com a promoção do homem. O cristão enxerga mais longe ainda. Eu faço a caridade porque Cristo me urge, eu sou o prolongamento do amor de Cristo para essa pessoa e nessa pessoa eu vejo Cristo. Então é Cristo na intenção, Cristo na execução e Cristo na finalização. A grande felicidade que uma alma experimenta é por causa disto. Cristo me mandou e Cristo está feliz na pessoa na existência daquela pessoa que foi promovida, que foi salva, que foi alimentada, que foi educada, que saiu da condição de miséria. Essa é a maior felicidade. E a segunda coisa é a certeza de que aquilo que nós fazemos nesta vida não cairá por terra. Cristo Jesus vai levar em conta no dia do nosso juízo. E outra felicidade, outra também, eu acrescentaria uma terceira, a felicidade de ver o outro feliz. Também isso é um elemento, eu consideraria por último, porque Cristo, Cristo, Cristo e depois a própria pessoa. Isto é, tu que choravas, agora estás consolado. Tive fome e me deste de comer. Ele está alimentado, a barriguinha dele está crescida. Enfim, o remédio de que ele precisava, aquela operação, os óculos que ele não tinha, aquela dívida que foi quitada, aquela porta da casa dele que foi consertada. Aquela parede que foi revestida. Pois é, não há felicidade maior do que ver o outro feliz. Essa é a grande felicidade da prática da caridade cristã. Frei, como é que a ACN se relaciona com os seus colaboradores, doadores, nessas 149 nações? Eu sei que tem doadores do mundo todo. Como é que vocês se relacionam com essas pessoas de um coração tão generoso? Veja, Ronaldo, também Dom Francisco e todos aqueles que estão nos acompanhando. O tripé da ACN está baseado justamente na informação, na oração e na caridade, na ação concreta. Então aí a oração é o centro, é a oração que nos liga. Então nós temos, por meio das muitas atividades, o grande serviço de informação. Inclusive a gente assim aproveita até para poder destacar aqui, não é, a questão do dia de oração pelos cristãos perseguidos, que acontecem todo ano aqui no Brasil, 6 de agosto. Estamos aí para organizar
dentro de alguns dias, né, o lançamento do relatório, aliás, a apresentação do relatório de liberdade religiosa, que é um dos grandes serviços que a ACN presta à igreja, por meio da informação e também por meio da própria espiritualidade. Porque se, eu diria, daquilo que Dom Francisco falou e que eu gostaria de enriquecer, o que é a caridade? É esse amor em movimento. Este movimento que primeiro é de Deus, nasce do coração amoroso de Deus e contagia a nós todos. Então é a partir disso que nós procuramos também contagiar os nossos colaboradores que trabalham diretamente conosco, os nossos benfeitores e benfeitoras, que atraídos, né, por esse desejo de servir e de se doar e de ser esta ponte de amor, também se colocam a serviço dos mais necessitados, daqueles que são perseguidos, porque acreditam, porque testemunham o amor de Cristo. Então, esta grande ponte, esta grande comunhão de amor, Ronaldo, que nós podemos chamar, não é, a vivência da caridade em Deus e com Deus. Ô Frei, deixa aí o endereço eletrônico da ACN para a gente, não é? Para que as pessoas possam acessar e ver o belíssimo site de vocês com o trabalho. www, não precisa citar, acn.org.br. acn.org.br. E também a gente pode passar, né, o contato, não é? Que, se eu não erro aqui, eu gravo sempre os programas aqui, não é? 0800 77 099 27. Você também fala com a nossa equipe de meninas simpáticas que, com muito carinho, acolhe, né? Durante esse período da pandemia teve um trabalho muito belíssimo com aquelas pessoas que muitas vezes estão isoladas, que não tinham aquela comunicação, elas fizeram um trabalho excelente, né? Aqui também destaco, né, o belíssimo trabalho das obras de misericórdia e agora, não é, há pouco tempo recebemos um projeto lá dos padres capuchinhos da Amazônia de distribuição de cesta, mas ao mesmo tempo do alimento espiritual. Então, tudo isso que a gente colocou aí, que Dom Francisco partilhou e que ele também conhece, não é, está presente nesta atividade bela, que eu chamo sempre, é a atividade do coração do Papa também, este serviço da ACN. Ô Frei, foi um prazer reencontrá-lo assim de longe, mas reencontrá-lo, obrigado. Eu que agradeço também este momento que com Dom Francisco, parabenizo pelo trabalho da Assembleia dos Bispos e este ano não tivemos, mas não sei se Dom Francisco lembra, sempre nós na ACN temos um convidado de uma região difícil da vivência da fé, que, convidado pela ACN, participa também, né? Participava da Assembleia dos Bispos. Sempre um testemunho profético. Que bonito. Audácia profética. Obrigado, Frei. Um abraço, fique com Deus, boa noite. Boa noite, bom descanso e muito obrigado por podermos participar juntos com vocês. Dom Francisco, acabou o nosso programa. Eu também quero lhe agradecer por ter vindo aqui com a gente nessa noite, nesses poucos instantes. Foi um prazer muito grande. O prazer foi todo meu, Ronaldo. A todos os telespectadores da TV Canção Nova, o meu abraço fraterno e a minha bênção. E queria conclamar vocês com a última citação da Escritura, 1 Coríntios, capítulo 13, versículos de 4 a 7, as características, o perfil desta que é a dama, a mais importante de todas as virtudes, que é a caridade. É paciente, é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo crê, tudo desculpa, tudo espera, tudo suporta. Pratique isso e você compreenderá e estará pondo em prática a essência da fé cristã católica. Deixe-nos a bênção, por favor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite. Foi um prazer. Boa noite. Você que esteve conosco também, esse programa pode ser revisto a partir de amanhã no Canção Nova Play e semana que vem de volta aqui com outro Além da Notícia. Até lá.